Graça e paz, aqui é o compositor Eliseu Gomes, e eu venho a público para responder ao vídeo do pastor Gesiel Gomes a respeito de duas das minhas canções, as quais ele desqualificou, até aproximou da palavra heresia. Eu queria ter oportunidade de conduzi-lo através da ferramenta gramatical e também um pouco de exegese e hermenêutica, e mostrar a ele que a intenção não foi aquela a qual ele interpretou. Quero registrar o meu respeito, o meu carinho e admiração pelo trabalho irrefutável do pastor Gesiel Gomes, admirado e reconhecido por todo o vernáculo evangélico, por toda a comunidade cristã que o tem como um grande professor. Mas eu queria ter a chance de poder respondê-lo, a fim de que possamos elucidar cada ponto ao qual ele se referiu. Vamos primeiro ouvir o que ele fala a respeito das minhas músicas, e eu volto então com a refutação para explicar tanto a ele como aqueles que já ouviram e fizeram algumas conclusões parciais. Vamos ao vídeo. Esse louvor, esse hino, essa canção, tem uma linha que diz assim, referente-se a Deus, referente-se ao Senhor Jesus, braço de ferro e punho de aço. Meus irmãos, vamos pensar com seriedade, vamos pensar com equilíbrio. Glorifica a Deus dizer que ele tem o braço de ferro? O braço de ferro existe muito nas estátuas que estão por aí nas praças públicas por todo o mundo. É vantagem, é glorificação, exalta a majestade de Deus cantarmos nos nossos hinos que Deus tem punho de aço? Então ferro e aço agora são materiais que Deus usa para o seu braço, para a sua mão? Onde a Bíblia nos daria respaldo para aceitarmos cantar este hino? Braço de ferro, referindo-se a Deus, punho de aço, referindo-se a Deus. Interessante, não é? E simplesmente se aceita, e vai se cantando, e vai se glorificando a Deus com a melhor das intenções, sem atentar para o conteúdo dos hinos. Vamos deixar esse braço de ferro, punho de aço, e agora vamos para outro. Há um hino muito conhecido que o Brasil inteiro sabe cantar, e, embora ele já não esteja mais tão em evidência, mas por alguns anos ele era o hino mais ouvido, mais cantado nas igrejas, nos cultos sagrados. O hino que diz: Deus não rejeita a oração. A oração é alimento do cristão. Pastores, como é que os senhores têm permitido que durante anos se cante na igreja do Senhor, nessa igreja que segue a Bíblia, nessa igreja que respeita a Bíblia, nessa igreja que honra a Bíblia? Como os senhores têm permitido que se cante que a oração é alimento? A oração é alimento de quem? Se a oração é alimento de Deus, eles devem estar padecendo de congestão, porque tem cada oração que, na verdade, é uma catilinária, é uma ofensa, é uma agressão, é uma vingança. Como nós aceitamos que se cante na casa de Deus que a oração é alimento do cristão? Amados, alimento do cristão não é a oração. Alimento do cristão é a palavra de Deus. Agora, se a oração não alimenta Deus, e claro que não alimenta o crente que ora, então nós somos uns monstros. Nós oramos e depois comemos a nossa própria oração. E algumas orações que não merecem ser digeridas, não merecem ser comidas, não merecem ser deglutidas. Vamos mais. Muito bem, são duas canções pelas quais ele vê um viés e aproxima até da heresia. Eu acho que ele não sabia que as músicas eram minhas, porque ele me conhece há muitos anos, e talvez teria procurado antes de ir ao público fazer um vídeo dessa natureza. Mas eu queria mostrar aqui algumas ferramentas para elucidar um pouco essa situação. Existem algumas coisas que é importante colocar quando se fala em produção de literatura, né, gramatical e até bíblico, né? O caso aqui é bíblico. Vamos primeiro falar algumas coisas que depois eu vou entrar na música propriamente dita, né? Pastor Gesiel, veja a questão da licença poética. O compositor, ele pode usar essa ferramenta chamada licença poética. Deixa eu lembrar aqui para o irmão. Segundo o dicionário Oasis, a expressão licença poética
pode ser definida como liberdade de o escritor utilizar construções, prosódias, ortografias, sintaxes, não conformes às regras, ao uso habitual, para atingir os seus objetivos de expressão. Na situação do braço de ferro, punho de aço e a oração e alimento, se encaixa um pouco nessa licença poética. Eu quis passar uma ideia da fortaleza de Deus e da comunhão que se tem através da oração. Bom, vamos também usar a ferramenta teofania. Teofania consiste em uma manifestação de Deus na Bíblia que é tangível aos sentidos humanos. Ou seja, trata-se de uma aparição visível e real. Ademais, a palavra possui origem grega, que advém da junção de dois termos, onde theos significa Deus e phainein significa manifestar. Por isso, teofania significa literalmente a manifestação de Deus. Quando eu uso braço de ferro, punho de aço, oração é alimento, algo que se come, né? Eu estou pegando algo abstrato e trazendo para o mundo físico. A oração, quando eu... Mas eu vou explicar melhor lá embaixo, agora eu vou explicar dentro da Bíblia. Por enquanto, vamos na ferramenta de gramatical, para o irmão entender melhor. Figura de linguagem. Essa é um pouco mais forte. As figuras de linguagem consistem em fugas discursivas da língua, uma vez que nem sempre uma ideia pode ou precisa ser comunicada literalmente, que foi o caso ali do braço de ferro, e também da oração e alimento, os dois. Estão interligados. A criatividade humana, no caso do compositor, permite uma comunicação fluida e que, muitas vezes, não se adapta à literalidade ou à realidade palpável do mundo. Eu vou explicar lá embaixo, quando entrar na Bíblia. Alegoria do texto. Olha que interessante isso. Alegoria. Do grego, alegoria significa dizer o outro. É um conceito filosófico e uma figura de retórica utilizada em diversas artes, pinturas, escultura, arquitetura, música, tá vendo aí? Que significa literalmente o ato de falar sobre outra coisa. Na literatura, a alegoria representa uma figura de linguagem, mais precisamente uma figura da palavra de caráter moral. Ela deixa de lado o seu sentido meramente denotativo para pôr-nos em prática o sentido figurativo ou figurado da palavra, ou das palavras, ou seja, a duplicidade dos sentidos, ou mesmo sua plurissignificação, multiplicidade de significados. Deus não tem um braço de ferro, ele é espírito. Mas eu tentei falar sobre o braço forte, a mão forte. Não que ele é um metal, ou que tem um metal, ou que usa metal, pastor, por favor. Metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem em que se transfere o nome de uma coisa para outra coisa com a qual é possível estabelecer uma relação de comparação. Para que a comparação possa ocorrer, deve existir elementos semânticos relativos ao significado. Mão forte, semelhante entre as palavras ou expressões em questões. Então, pastor Gesiel, ou melhor, professor Gesiel, essas ferramentas estão disponíveis ao compositor, ao escritor, aquele que desenvolve o vernáculo, que tem suas obras literárias. Ele precisa passar a ideia de todas as formas possíveis, nunca entrando no campo da heresia. A heresia seria remover uma verdade pétrea, concordada em uma escola teológica. Nós olhamos alguns povos e grupos e dizemos, são hereges. Mas eles também nos olham e chamam de hereges. Heresia é uma palavra de comum de dois, que você pode utilizar eticamente para grupos que se diferem em suas convicções. Esse é o caso. E em nenhum momento eu tirei o mérito da palavra de Deus e em nenhum momento eu substituí nada que pudesse manchar a linha ou a veia horta do Evangelho ou as verdades pétreas do Evangelho. Vamos agora à questão da Bíblia. Já que o senhor falou que não tem base bíblica e tal, vamos então... Eu estou mostrando aqui na palavra. Eu sei que o senhor sabe muito mais do que eu, do que o que estou colocando aqui para o irmão, né? Com todo carinho, todo respeito, viu? Que eu admiro demais. Isso não mudou nada em minha admiração em relação ao irmão. Braço de ferro, punho de aço. Deus não tem braço de ferro e nem punho de aço, mas tem uma espada aguda para ferir as nações? Usa a vara para ferir? Vamos então para Apocalipse 19:15. Olha só.
Vamos à refutação teológica agora. Braço de ferro e punho de aço. Foi a crítica que o irmão fez. Deus não tem braço de ferro, não tem punho de aço. Como é que os pastores permitem cantar essa música na igreja? Ok. Deus não tem braço de ferro e nem punho de aço, mas tem uma espada aguda para ferir as nações com uma vara de ferro. Olha lá. E da sua boca saía uma espada aguda, uma aguda espada, para ferir com ela as nações. Da boca de quem saía essa espada aguda? É uma espada aguda, uma espada. Não é braço de ferro, uma espada aguda. As nações. E ele as regerá com vara de ferro. Aí já está utilizando ferro de novo, né? E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho com furor. E da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19:15. Olha agora o que diz Jeremias 28:14, professor. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre. Quer dizer, Deus pegou no ferro aí? Jugo de ferro pus. Aí você começa a entender a figura de linguagem, a metáfora, a alegoria do texto, tudo que nós colocamos até agora, né? Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações para servirem a Nabucodonosor, o rei de Babilônia. E tá aí vai o texto, eu falo de novo aí, né? Vamos entender agora como entender o braço forte, né? Aí eu posso usar, quem sabe, uma metáfora, eu posso usar uma figura de linguagem, braço forte, como se fosse um braço de ferro, um punho de aço. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, está escrito aí, ó, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. Deuteronômio 26:8. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte e com braço estendido, e com indignação derramada. Ezequiel 20:34. Ora, mão forte, braço estendido, eu não posso colocar como a espada que sai da boca dele, lá no outro texto? Será que pode para um, não pode para outro? É isso que eu estou entendendo aqui? Okay. O que eu faço com os olhos de Deus será espírito. Olha aí, olha agora a situação aqui agora. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram até que o negócio chegasse a Dario. Olha aí, Esdras 5:5. Deus não é espírito? Olha lá João 4:24. Deus é espírito. E espírito tem olho? Como? Então, se o espírito que não tem olho, a Bíblia fala que ele tem olho, se a Bíblia fala que saiu uma espada aguda da sua boca, por que não um braço de ferro? Então, eu acho que tem que ter justiça aí, né? Chama-se teodiceia, né? Justiça de Deus, teodiceia, né? Tem que ter um balanço aí. Posso dizer que Jesus é cor-de-rosa? Aí agora ficou difícil, hein? O meu amado é branco e rosado. Ele é o primeiro, Cânticos de 5, Cântico de Salomão, né? 5:10. Então, Jesus é branco, aí vai entrar o pessoal que vai dizer que é racista a Bíblia, que ele podia ser preto, porque ele é branco, né? Ele é rosado, por que ele é rosado? Será que... Ai, meu Deus, isso aí vai dar aí sim pode entrar uma heresia. Porque as interpretações aí, se não usar a exegese correta, aliás, se usar a exegese, né? Porque na exegese a gente consegue até desvencilhar. Mas se usar uma exegese aí, tem muita coisa aí que pode ser feita, pastor. Então, tem que ter cuidado quando você chega no público e traz algo em questão e joga sem conversar com o autor. Aliás, eu sei que o irmão é ético, né? Talvez passou despercebido, eu quero entender isso, não vou aqui culpar ninguém, porque vou repetir pelo respeito que eu tenho. Vamos agora à oração e ao alimento, né? Eu estou falando, considerando aquelas chaves lá em cima, ó. Eu estou falando com essa consideração aqui, gente, ó. Licença poética, teofania, figura de linguagem, alegoria do texto, metáfora, aí vem as refutações teológicas. Então, vamos lá, oração e alimento. John Wesley falava sobre os meios de graça, que ficava entre o legalismo anglicano, que era pautado no Concílio de Trento, de 1545, sobre os artigos 9 e 13, que a salvação é pelas obras. Então, ele abandonou essa orientação. Também não foi para o lado dos reformados, quando evocava o antinominalismo, que deixava a graça vulgar. Ele fala, então, dos meios de graça. Nos meios de graças, nós temos os públicos e temos os particulares, né? Os particulares estão inseridos a oração, a leitura da palavra, a Santa Ceia, a meditação da Bíblia e o compartilhar. Nos públicos estão ajudas ao órfão, o testemunho de vida, de santidade, ajudas ao estrangeiro, à viúva. Então, com isso, ele faz todo um caminho que não fica no legalismo pelas obras, a salvação sotera, e não fica também pelo antinominalismo que denigre a posição da graça.
ele traz aí os meios particulares como algo muito pessoal e devocional. E na parte particular, onde está a oração e a palavra, é o alimento da vida espiritual, faz parte do conjunto. Mas eu queria ler aqui um pouquinho da homilia do Robson Rodovalho, um grande amigo. A homilia de Robson Rodovalho trabalha o seguinte texto, ó. Assim como o servo brama pelas águas, pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42:1. As pessoas que mantêm uma rotina contínua de oração estão ativas em seus espíritos, enquanto outras que não oram estão subnutridas espiritualmente, ou até já morreram em seus contatos com Deus. E muitas vezes nem perceberam. É necessário orar, oração é alimento, para manter o espírito vivo e a alma alimentada. O salmista suspirava, desejando estar na presença de Deus. Este clamor estava em seu coração, havia uma fome, uma necessidade intensa de abrir a sua alma a Deus. Ele ansiava entrar em contato com o Pai, seu espírito gemia. Aí você tem a Bíblia, a palavra, a oração, o jejum, tudo faz, pastor, é um conjunto. Tudo isso alimenta a nossa vida, a nossa alma. Né? Mas se condicionar o alimento da alma apenas à palavra, o que fazer com este verso aqui, ó? Professor, o que fazer com isso aqui, ó? Então os discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe teria trazido algo para comer? João 4:34. Explicou-lhe Jesus, a minha comida consiste em ler a Bíblia. É isso como o senhor colocou? Não. Consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a consumar a sua obra. E agora? Como é que eu explico esse texto? Se o senhor taxativamente até usou uma brincadeira de falar que a oração vai dar congestão tantas vezes que ora. Aí temos que rasgar o texto de Paulo, orar sem cessar. Então, faz parte, pastor, alimento da alma, fazer a vontade. O que é fazer a vontade de Deus? Orar, agradecer. Tessalonicenses 5:18. Eu estou dando aqui, eu estou dando Bíblia. Tessalonicenses 5:18, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade. Olha a vontade aí. Ó. E da graça é o quê? Não é orar? Olha agora, vamos lá, vamos devagar. É Bíblia, agora não sei, agora não é metáfora, não é figura de linguagem, alegoria do texto, não é Bíblia. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade. Pega essa chave hermenêutica, aliás, a chave exegética aí, e joga para o texto aqui. Esta é qual que é a vontade de Deus? Em tudo dai graça. E da graça é ler Bíblia? Da graça é uma expressão. Te agradeço, ó Pai. É o que ele fez lá em João 11:41, né? Ele agradeceu no túmulo de Lázaro. Aí, ó, a minha comida, o que me alimenta é fazer a vontade. E a vontade é consumar a obra. A vontade está a oração, está a leitura, a palavra, o jejum, a abnegação, o testemunho, a vida, o pregar, ensinar, mostrar o caminho, abraçar, ajudar, consolar, aconselhar, conter. Tudo isso faz parte da vontade de Deus, entre elas a oração, que é a vontade que consumia, que era o alimento, está bem aí, João 4:33. Então a gente rasga a Bíblia. João 4:33, que a comida era fazer a vontade. Bom, mas a palavra é alimento, como o senhor falou. É alimento ou é sustento? Veja Salmo 119, 116, está na Bíblia. Sustenta-me conforme a tua palavra para que viva. Você não vai encontrar um versículo assim, a palavra dá comida para o cristão. Não tem isso. É outra metáfora, é outra figura de linguagem, outra alegoria. A palavra me sustenta. Como a oração também me sustenta. Agora, para transmitir a palavra de Deus, sem mudar as verdades pétreas, é que eu procuro não fazer, deve-se usar toda a ferramenta possível, pastor. Então, ó, nós temos aí a exegese, que o senhor sabe o que é, né? Exegese. É você tirar o texto de dentro. Eu busco lá de dentro o texto. E quando eu pego a palavra alimento, eu trago para a hermenêutica, que é aplicar o texto exegético para os dias atuais. Eu coloco a gente ali, alimenta a minha alma. Pode ser oração, pode ser orar, buscar a Deus. Eu estou alimentando, eu estou envolvido, eu estou me nutrindo da palavra. Agora, a exegese é um pouco difícil, ela pode trazer uma heresia, e a coisa que eu não fiz. E a hermenêutica, mais hermenêutica, e eu trouxe tudo para o nosso tempo. Eu espero que com isso, pastor, tenha esclarecido. Eu não preciso fazer outro vídeo, né? Como sempre, respeitando o senhor, respeitando a sua capacidade. Eu me encurvo, né, com todo respeito ao senhor. Da próxima vez, procura saber o autor e saber dele, como é que ele construiu isso tudo. Eu trouxe a gramatical e trouxe a
palavra. Eu não estou aqui em nenhum momento debochando. Eu não usei nenhuma palavra torpe de deboche, só de respeito até agora. Mas eu mostrei o meu lado para que o irmão entenda e também os que tiveram acesso ao vídeo. Eu encerro, pastor, com uma coisa interessante. Tudo que você, quando eu falo, quem está me assistindo, o senhor, no caso, com todo respeito, quando for aplicar alguma explanação, deve-se usar dois elementos, o conceito e o significado. O que é o conceito e o que é o significado? Ok. Eu estou aqui falando, de repente passa um avião sobre o céu, aquele barulho, e eu digo, passou um avião. Isso é um conceito. Vamos supor que tem comigo um aviador, um piloto. Ele fala, esse avião aí, esse barulho, é o número tal, é o modelo tal, da fabricação tal, tem tantos lugares, voa com tantos litros de querosene, ele tem um voo cruzeiro de tantos pés, 1000 pés, ele faz... Então, ele me deu um significado. Eu tinha um conceito. E ele me deu o significado. Se eu vier ao público explicar o avião, eu jamais traria o conceito. Eu traria o significado. O que o senhor fez foi trazer um conceito, a partir de uma ótica muito pessoal. Louvável. O zelo do senhor foi muito bonito. Mas, nesse caso, o zelo subestimou o bom senso. Então, pastor, na próxima vez, procura saber quem é e liga para a pessoa, elucida para não chegar... Já está com 57 mil visualizações. Olha o prejuízo para explicar. E quem não vai ver a minha explicação, como é que vai ficar? Falta um pouco de ética, falta um pouco de respeito, coisa que eu tenho muito pelo senhor. Um dia eu quero abraçá-lo e sorrir contigo de novo, como sempre. Nós fizemos. Mas eu precisava esclarecer ao público. Deus abençoe e reafirme meu respeito, meu carinho, meu amor e minha admiração. Deus abençoe.